passar rapidamente os slides, a gente vai comentando e vocês podem falar, perguntar. Então, essa é a primeira aula de 3 que a gente vai ver. Só temos mais 2. Mas deixa eu colocar em tela cheia. Ok. A gente pode imaginar ali o Lago de Nazaré. Quem esteve ali em Jerusalém, eu tive o privilégio de estar ali. A gente vê que realmente chamado de mar, mas na realidade é um lago. E Jesus com seus discípulos, imagina a multidão ficou lá embaixo, ou subiu com ele se assenta e começa a falar com seus discípulos. O alvo desse estudo nos leva a entender que Deus usa as circunstâncias para desenvolver em nós as virtudes e nos abençoar e se manifestar aos outros através do nosso intermédio. Ou seja, Deus sempre quer nos usar, por isso é importante conhecer a bem-aventurança para que a gente realmente possa transmitir o amor de Jesus às pessoas naquilo que nós aprendemos dele. Ser reflexo da natureza de Cristo, olha aí. Refletir a Cristo significa uma transformação de vida interna que nós temos, de tal maneira que as pessoas que olham para nós possam ver alguma diferença em nós. Não somente palavras, mas atitudes, o rosto, a alegria demonstrada por sermos de Cristo, sermos cristãos. Compreender as bem-aventuranças, desenvolver as bem-aventuranças em nossas vidas, isso é importante, não somente conhecê-las, mas desenvolver em nossa vida. Você pode falar, mas é muito difícil, mas são os pilares elementares da nossa fé, todas elas. Aí você fala, mas é complicado, muito difícil, mas se a gente realmente amar o Senhor e viver por Ele, com Ele, na dependência dEle, nós podemos, sim, alcançar essas virtudes. Pano de fundo, então, o Sermão do Monte, Jesus se assentou. É quando um mestre vai ensinar algo. Não necessariamente assentado, mas ali ele sentou com seus discípulos para que eles estivessem um pouco melhor acomodados para ouvi-lo, com certeza. Para quem foi? Para os discípulos. Aqui, alguns dizem, para os discípulos, a multidão se espalhou, ficou, não sabemos. Lucas tem fragmentos no seu livro que fala parte desse sermão. Foi durante o ministério de Jesus. Mateus não é cronológico. Não se sabe, foi no início, no fim, mas o importante é que ele falou. Provavelmente numa encosta do Mar da Galileia, que é o Lago de Nazaré. Jesus traz princípios éticos, morais, ressignifica e reinterpreta diversos pontos da lei de Moisés. Fala sobre materialismo, julgamento e prática dos ensinos. Por isso, Gandhi, que conhecia a Bíblia, falou, se tirar toda a Bíblia, mantiver esses 3 capítulos dessa pregação de Jesus, ela é suficiente para transformar realmente a humanidade. Isso é uma verdade. Então, o que significa bem-aventurado? Pedro, estou te vendo aí, o que você, na sua concepção, além de ter aqui a tradução do Aurélio, o que você acha que ser bem-aventurado, na sua concepção? Diga para nós. Seu microfone não está... Eu não ouço. Os irmãos ouçam? Agora sim. Aí, agora. Ele está com mau contato aí. Bem-aventurado, pastor. Bem-aventurados são aquelas pessoas que têm fome e sede da justiça de Deus, né? Isso. Aquelas pessoas que sempre querem estar no caminho do Senhor, buscando a Ele. Para mim, seria essas partes, né? Uma dependência dele, não deixa de ser isso. Mas bem-aventurado realmente é uma felicidade máxima, muito mais que ser feliz. Realmente, não é só uma alegria momentânea, não é
contente com as nossas coisas que temos. É muito mais do que isso. É mais do que feliz. Pois simplesmente as bem-aventuranças são coisas que não são somente as alegrias, felicidades ou coisa para nós. É muito mais do que isso. Por isso que a gente adota que é muito mais que ser feliz. Beatificado ou abençoado também. E as bem-aventuranças, nós vamos ver, são 4 pessoais e 4 interpessoais. As pessoais são os pobres de espírito, que a gente vai ver hoje, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, que você falou, Pedro. Ser abençoado, bem-aventurado. E tem interpessoais, os misericordiosos, cujo foco está nas outras pessoas, limpos de coração, pacificadores e perseguidores por causa da justiça. Então, são 8 bem-aventuranças que a gente vai ver em detalhe. O pastor André acrescentou um slide aqui, baseado no curso de liderança do Instituto Haggai, que ele dá aula lá, mas falando que nós temos que centrar sempre em Deus. Nosso foco tem que ser Deus, porque dele que parte todas essas bem-aventuranças para as nossas vidas. E o foco é atingirmos as nossas famílias e a sociedade como um todo, através da bem-aventurança em nossas vidas. Ou seja, servir ao próximo. O que eu posso fazer sendo bem-aventurado? O que eu posso modificar a vida das pessoas? Temos que ter o nosso ser interior trabalhado, lapidado e transformado por Deus para que possamos realmente brilhar e a sua luz e ser sal da terra. Ou seja, Cristo em nós. Eu lembro que Paulo, falando aos Coríntios, ele fala: eu oro para que vocês sejam transformados de tal maneira que resplandeçam como por um espelho. E olha que o espelho, na época do apóstolo Paulo, não era lá essas coisas. Era um espelho, não tinha o vidro ainda, era metal polido. Mas ele falava que ele orava para que aqueles irmãos da igreja de Corinto pudessem, alguém que olhasse para uma dessas pessoas cristãs, vissem o quê? A face de Jesus. Você já imaginou isso? Se você resplandecer de tal maneira a sua vida, Jesus Cristo, que as pessoas olham para você e falam: puxa, você é diferente. Por quê? Porque eu tenho Jesus. Começando, então, a primeira delas, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Do grego pokotoi, não, pitokoi, pobre, pedinte, é, alguém que não tem absolutamente nada. Mas veja que aqui Jesus não está falando de riqueza material. Aliás, a multidão toda que o seguiam era constituída de quase 100% de pessoas necessitadas, pobres, pedintes, que tinham as maiores dificuldades. Eram essas pessoas. Os ricos, os poderosos da época, que tinham muito dinheiro, provavelmente não iam atrás de Jesus, porque não achavam necessidade. E se a gente olhar para as nossas vidas hoje, ou a gente olhar para o nosso mundo atual, no meio dessa pandemia que a gente está, vê que as pessoas ricas, poderosas, que depositam a sua confiança na sua caderneta de poupança, na sua conta bancária, nas suas propriedades, eles não estão nem um pouco preocupados em saber se existe Deus, se Deus está olhando para eles ou não. Então, pobre de espírito é aquela pessoa que realmente sente necessidade de Deus. Não é que ele não tenha nada. Pode ter um rico também com necessidade de Deus e um pobre miserável que não reconhece a Deus e não necessita de Deus, acha que não precisa de Deus. Então, o sentido aqui para nós, os pobres de espírito, é aquele que não tem mérito ou saldo espiritual nenhum, que reconhece a sua pequenez diante de Deus, reconhece que eu não sou nada sem Deus, e que recebe não é por sua conquista própria, mas o que eu tenho, o que eu falo, o que eu sei, o que eu demonstro de Jesus Cristo, é pela sua misericórdia. Esse esvaziar-se de si mesmo
Alguém está com o microfone com problema, aberto. Dá uma olhada se está com vermelhinho no seu microfone. Tá aparecendo para nós aqui. Então, e Paulo fala isso, que em Romanos 11:35, em primeiro deu a ele, depois recebeu graça e bondade somente, porque nós não temos nada. O nosso espírito é paupérrimo. Se a gente não olhar para Jesus, não depender dele, que nos dê a sua graça, nos ensine, nos molde, nos capacite para que ele possa usar. Então, se você não acha que você é um pobre do espírito, você está, então, distante do reino. Você ainda não entendeu o que é participar do reino dos céus. Porque o reino dos céus é daqueles que realmente reconhecem a sua pequenez diante de Deus e que reconhecem que sem ele eu não sou nada e que eu preciso dele e dependo dele. Ou seja, depender totalmente da graça e da bondade de Deus. Então, ser pobre de espírito é reconhecer realmente a dependência total de Deus. Davi, que era um rei extremamente rico, quando ele reinava, ele reconheceu a sua pobreza diante de Deus, dizendo que, Senhor, eu sou pobre, sem o Senhor eu não sou nada. Então, não adianta você possuir milhares de coisas. Bill Gates, um dos bilionários do mundo, hoje não é o maior, né? Mas se eles não dependerem de Deus e não reconhecerem a sua necessidade espiritual de Deus, não vão ter o reino dos céus. Por quê? Confiaram nas suas riquezas. Por isso Jesus disse mais o rico entrar no céu do que o camelo passar pelo fundo da agulha. Ele não quer dizer que os ricos não podem ir para os céus, mas o rico que reconhece a sua necessidade ou a sua dependência total de Deus. Então, pobre de espírito é aquele que realmente reconhece que precisa de Deus. Jesus dão nossos valores ao avesso quando ele nos ensina acerca da bem-aventurada. Muitas pessoas querem ser ricas e autossuficientes, sem depender de ninguém, isso é normal. Mas Jesus disse que o verdadeiro abençoado é o pobre de espírito. Somente quem encontra segurança em Deus receberá o reino dos céus. Ser pobre de espírito é entender que sozinho você é pobre, o que o salmista diz. Reconheço que eu não tenho nada. Lá no Salmo 40, versículo 17. Toda a sua vida depende de Deus. Sem ele não há vida. Sem sustento e sua segurança, não depende apenas do seu esforço. Você precisa de Deus. Ser pobre de espírito, então, significa rejeitar toda a riqueza, nem ser miserável, viver na miséria. Pobre de bens não garante pobreza de espírito. Ser pobre de espírito também não significa se odiar nem desprezar tudo que você é. Ser pobre de espírito é entender que tudo que você alcança, vem de Deus e depende inteiramente dele. A glória pertence a Deus, não a você. Nós reconhecemos isso, que realmente precisamos de Deus, que sem ele não somos nada, então poderemos dizer que realmente somos pobres de espírito. Então, o antônimo de pobre de espírito é autossuficiente e remediado. Você acha que já é autossuficiente, eu tenho tudo, sei tudo, então você ainda está distante de Deus, você não está confiando que é Ele. Tem um filminho aqui que acho que muitos de vocês já viram, eu vou passá-lo novamente. Deixa eu ver. Deixa eu passar esse filme aqui. Não é esse. Eu vou abrir o filme.
portador de bondade. Espera aí. Deixa eu voltar lá. Vou ver se eu consigo passar o fio dos irmãos. Tchau. Todo mundo aí. Só ver como é que eu vou compartilhar esse filme. Vamos ver lá. Puxa. Aqui não tá indo nada, hein? Não, saiu? Bom, pelo menos o meu não. Peraí. Deixa eu tentar voltar no... Travou, O meu pastor. tá travado, Faz um tempinho pastor. já. Oi? Ele tá travando. Travado, faz um tempinho O já. vídeo travou. Ah, é? Aham. É, aqui Se eu também tivesse travou. mexendo aí. Deixa eu tentar voltar. Peraí. Texto, select. Deixa eu tentar voltar. Do formato.
Agora, eu que não consigo voltar à sala. Olha que interessante. Peraí. Ah, ele realmente só passou para mim, né? É? Para mim, ele tinha ficado travado. Parou no segundo. Travou no segundo também. Não, era o medidor. Depois, de alguma forma, a Isso, gente... então, o segundo que foi oferecer lá as obras, travou nele. Tá bom, mas era assim, esse filme, um filme de bondade, depois eu tento passar para os irmãos o filme e passo no zap de vocês. Mas ele mostra que realmente muitas pessoas diante do trono, quando vão estar diante do Senhor, no dia do julgamento, mostra muitos chegando com uma pasta cheia de obras que fizeram, fiz isso, fiz aquilo. Aí o cara mede, medidor de bondade, e fala, não é suficiente. Aí chega um cara com uma pasta grande, fala, cara, você deve ter feito muita coisa. Mas está cheio de coisas ruins que ele fez nessa pasta. Aí Jesus fala, não é essa pasta, é essa aqui. Mostra que está redimido de todos os seus pecados. Então, não é pelos nossos esforços, quando a gente vai estar diante de Deus, nos apresentando, aquilo que eu fiz, eu deixei de fazer, mas aquilo que eu vivi Jesus Cristo na minha vida e realmente demonstrei amando o Senhor, fazendo a vontade dele. Isso vai em contra os espíritas que têm um trabalho humanitário grande, de boas obras, mas isso não importa. Boas obras não levam ninguém aos céus. Esse filme leva a mostrar isso, mas depois a gente tenta ver de novo. Voltamos aos nossos slides, que já são 9h48, que eu quero fazer alguns comentários com vocês depois. Share, ok. Voltamos aqui. Isso aqui vocês estão vendo, né? Todos bem? Sim, pastor, estamos vendo. Pastor, ok. Então, reconheço que sou impotente para combater a força do pecado, do erro dos maus hábitos que há em mim, celebrando a recuperação. Então, voltando, só o anterior. Esse filme da bondade que a gente fez, que vocês não viram. Então, os pobres de espírito, então, é aquele que realmente reconhece que na sua vida depende totalmente de Deus, que sem Deus eu não sou nada. Jesus não estava se referindo nada, nem um pouco ali, sobre o que você tem ou o que você deixa de ter, mas que você reconhece que sem Deus você não é nada. Reconhecer a Deus em todos os seus caminhos, dar a glória a Ele. O salmista Davi fala assim, não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome da glória por causa do teu amor e da tua fidelidade. Ou seja, na hora da dificuldade, procura primeiro ajuda e orientação de Deus. Na hora da alegria, agradeça a Ele. Assim, você realmente se tornará um pobre de espírito. Ou seja, dependência total do Senhor. A segunda bem-aventurança que a gente vai ver, os que choram. Osado, o choro, né? Jesus não está dizendo que é qualquer choro. O choro que realmente desagrada ou desagrada não, mas um choro que deságua em alegria eterna. Esse é o choro. O choro, o que os que choram serão consolados. Jesus dizendo que já lemos a respeito de ser bem-aventurado, mas agora Jesus está tratando dos que choram. Mas que tipo de choro é esse que Jesus está tratando aqui?
Qual é a sua causa? Já entendemos que bem-aventurado é traduzido como feliz ou mais do que feliz. Jesus aqui está falando de quão feliz é aquele que chora, pois será consolado. A palavra desse choro que Jesus está dizendo aqui, literalmente significa lamento, entristecimento, aquele choro do luto, aquele choro com lamúrias. Essa palavra é mesmo usada para descrever o luto e o lamento dos discípulos, em Marcos 6:10. É a mesma palavra usada também por Tiago 4:9, que diz que para nós nos entristecemos e lamentamos, trocando um sorriso por pranto. William Barclay, um dos maiores linguistas bíblicos, diz que essa palavra que Jesus diz é mais forte na língua grega para expressar uma tristeza profunda, uma dor que é impossível de se ocultar. É uma mesma palavra para expressar quando estamos pranteando por alguém que já não está mais conosco, alguém que a gente perdeu, que era muito querido. Entendemos que Jesus está falando de tristeza profunda, não só que leva lágrimas aos olhos, mas uma tristeza que assola a alma. Mas esse choro seria emitido pelo quê? A causa do choro pode ter diversas causas. O choro pode ter pessoas sensíveis demais choram, pessoas choram por ver um filme comovente, pessoas choram por rever um amigo ou por perda de um ente querido. As pessoas choram até pelas coisas quais não deveriam chorar, como o exemplo do rei Acabe, que ficou entristecido e não quis comer porque não tinha uma vinha igual de Nabote para si mesmo. Todos também tem um exemplo de Judas, que chorou amargamente depois de ter traído Jesus. Logo depois disso, se suicidou. Mas será que Judas ele chorou o choro do arrependimento ou das consequências que ele teve? Então, essa é a questão do choro que Jesus está dizendo. Um choro que realmente aqueles que choram seus próprios pecados. Deus é a pessoa mais ofendida quando pecamos. É aquele que mais se ira ao ver o pecado sendo cometido. Deveria realmente haver lamento, choro, contrição e nos depararmos com a nossa terrível condição pecaminosa, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 7:24. Lembra que ele fala: desventurado homem que sou, quem me livrará da morte? Aí está Romanos 7:14, 19, 24. Mais miserável homem que sou. Isaías também, quando esteve diante do trono, viu o trono de Deus, ele chorou porque ele falou: sou impuro e o meu povo é impuro. Em Atos 20:31, Paulo diz que não cessou de admoestar com lágrimas. Ou seja, lágrimas por aqueles que realmente estão se perdendo, lágrimas por aqueles que se perdem. Então, o nosso choro tem que ser um choro realmente primeiro, de arrependimento do nosso pecado. Porque se nós realmente não chorarmos pelos nossos pecados, estamos desagradando a Deus, qualquer outro choro, Deus não vai se mover pelas nossas lágrimas. Entendam isso. Muita gente acha que o fato de chorar, vou comover o coração de Deus. Nós temos que ser sensíveis nisso. O verdadeiro choro, ele entende o plano de Deus para a sua vida. Ela entende o plano de Deus para a sua vida. Mas como conseguir isso? O próprio Mateus, um pouquinho para frente, Mateus 7:7, diz: pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis. Então, pedir significa que eu reconheço que eu preciso. Buscar aonde? Em Deus. E o bater significa, para nós, uma persistência. Eu tenho que continuar batendo. E buscar aonde? Em Deus. Então, essa dinâmica é muito importante para alcançar realmente as bem-aventuranças. Mas é interessante que perguntaram... deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver. Stop share. Perguntaram uma vez para a esposa do Albert Einstein
se ela entendia todas aquelas fórmulas malucas, aquelas equações, teoria da relatividade, e aquele monte de fórmula que ele escrevia na lousa, e ele levava para casa esses escritos, perguntava para ela: você entende isso que o seu marido explica? Ela falou: olha, não entendo nada disso, mas uma coisa eu entendo ele muito bem. E isto é suficiente para mim. Então, eu não sei o que Deus está fazendo nesse instante. Você fala nesse instante da pandemia, o que Deus está fazendo? Eu não entendo. Mas eu sei que ele é suficiente para mim. Isso é o mais importante para nós. Saber que Deus está sobre todas as coisas, ele não perdeu controle nenhum. E se eu entendo isso, e se eu confio nessa palavra dele, isso é mais do que suficiente para mim. Eu não entendo como ele faz. Eu não sei como ele move as coisas. Mas eu sei que ele é poderoso e eu entendo ele. Então, essas palavras da esposa do Albert Einstein deixou os jornalistas boca abertos, porque falaram: bom, ela vai falar que entende alguma coisa, de forma isso. Eu não entendo nada disso, mas eu compreendo ele. E nós não sabemos como Deus age. Você pode falar: mas será que Deus está agindo no meio dessa pandemia? Não sei. Mas uma coisa eu sei, tenho certeza. Ele é suficiente para mim. Eu vivo por ele, para ele, e a minha confiança total, apesar da vacina, e eu já tomei a primeira dose, que bom, mas eu confio em Deus. A nossa confiança está nele. Então, bem-aventurados que choram, não é chorar por uma perda, simplesmente. Claro que nós choramos a perda. Mas eu tenho que chorar, e aí eu lembro de Pedro. Pedro fez o choro correto. Lembra que Pedro, antes de negar a Jesus, Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, antes que o galo cante, você me negará. Antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Senhor, o senhor não sabe com o que está falando. Jamais vou negar. Mas depois, Pedro nega Jesus na cara dura, né? Você era um deles. Não, eu não conheço esse cara. Imagina depois, quando Pedro caiu em si, que ele chorou amargamente. É esse choro de arrependimento que ofendia o meu Senhor, que deve estar, que essa bem-aventurança que Jesus disse: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. É um choro porque tem desagradado a Deus. E quantos profetas falaram, Ezequiel falou, Jeremias chorou muito pelo seu povo. Eu pergunto para vocês: nós temos chorado os nossos pecados quando eu apronto uma com Deus? Isso me leva a chorar e trazer realmente arrependimento e falar: Senhor, me perdoa. Então, muitas vezes a gente tem passado batido nisso. Nós estamos ficando com os nossos corações, muitas vezes, petrificados. Isso é ruim para nós. Nós temos que reconhecer que erramos, chorar pelos nossos erros e pedir perdão a Ele, para que aí realmente a gente seja consolado. Então, Jesus não estava falando desse choro comum, se bem que quando ele fala desse choro no grego, é realmente um choro de lastimar. Pergunto: você tem lastimado pelo seu pecado? Ou já estamos acostumados? Senhor, perdoa, aquela oração mais comum que a gente ouve: a multidão dos meus pecados. Mas que crente pode ter multidão de pecados? Não é possível uma coisa dessa. Então, não está reconhecendo o senhorio de Cristo. Deixa eu olhar a hora, ali são 10 horas. Então, gente, ser bem-aventurado e consolado quando choramos significa que realmente eu reconheço que eu estou errado e que eu preciso alcançar a misericórdia do Senhor. Só assim realmente a gente pode ser consolado por Ele. Deixa eu compartilhar mais 3 slides, aí a gente vai bater um papo. Voltar lá.
Olha isso aqui. Opa. Então, promessa do salmista, olha lá. Deus não rejeitará um coração humilde e arrependido. Lembra do publicano humilde que foi justificado? Pois é. Então, o que você teria a alimentar diante de Deus, a gente possa fazer um exame de integridade diante de Deus das nossas falhas, dos nossos vícios, dos maus hábitos, para que realmente possamos buscar o transformar de Deus em nossas vidas. Isso tem realmente feito você chorar? Ou o teu coração já está tão petrificado que o pecado, simplesmente você pede perdão e continua vivendo e voltando nesse pecado? Então, veja, esse arrependimento realmente é que traz a bem-aventurança de Jesus, porque eles serão consolados os que choram. Jesus está tratando de uma tristeza profunda que deveria assolar ao ver os nossos pecados anteriores de nós, e deveríamos estar consternados ao vermos os pecados cometidos pelos outros. Então, nós e os outros. Então, o salmista Davi, no Salmo 30, versículo 5, ele diz que porque não passa de um momento a ira de Deus. O seu favor dura a vida inteira. Todo mundo usa só essa segunda parte do versículo, né? Ao anoitecer pode vir um choro, mas a alegria vem pela manhã. Mas esquece que não passa a ira do Senhor quando nós pecamos, gente. Ela é verdadeira. O Senhor fica irado conosco porque nós pecamos. Porque nós sabíamos que não deveríamos fazer aquilo. Nós temos o Espírito Santo dele que nos ajuda. Ah, mas foi o ímpeto, eu tive que falar. Mas veja que às vezes a gente não entende a ira de Deus sobre as nossas vidas. Claro que o seu favor dura a vida inteira. E o choro pode durar uma noite e a alegria vem amanhã. Muitas pessoas usam só a segunda parte do versículo, né? Mas vamos pegá-lo como um todo. O salmista está agradecendo e louvando porque o lamento dura uma noite. Há um profundo lamento e choro pelo seu pecado cometido, porque ele sabe que Deus se ira ao vê-lo pecando. E Deus se ira ao ver-nos pecando. Mas ele se regozija, Davi se regozija, porque a ira de Deus, olha, não dura por muito tempo. Para aqueles que confiam no Senhor e abandonam o seu pecado, a ira de Deus não dura mais do que aqueles que choram de noite, em prantos e lágrimas, sabendo que ofenderam o Senhor, pois o Senhor vem, restaura o pecador e o põe novamente em pé para continuar caminhando em santidade. E aí, quando Jesus fala, bem-aventurados os que choram, lamentam por saberem que são fracos, então nós temos que lamentar que nós não somos nada sem Deus, que ofenderam, pois esses são consolados pelo próprio Deus. E bem-aventurados aqueles que choram por reconhecimento do estado pecaminoso em que o mundo se encontra e choram a Deus, rogando misericórdia. É o que nós temos que fazer hoje, gente. Porque o nosso mundo, vocês viram aquela história daquele casal que mataram uma criança de 4 anos. Como pode aquilo? Que coração petrificado desse padrasto e dessa mãe, que ao ver essa criança sofrendo e ter cara de pau de falar, não sei que eu deve ter caído da cama. Isso realmente é um transtorno. A gente tem que chorar realmente pedindo misericórdia, Senhor, por esse mundo perverso. Realmente, só assim nós vamos ser consolados, quando a gente reconhece que Deus consolará também a gente aqui. Então, procure avaliar o seu coração e se pergunte, quanto tempo faz que não choro pelo meu pecado? Será que estou acostumado? Será que essas atrocidades feitas pelo mundo afora não me incomodam mais? Muita gente fala, isso é comum. Não morreu mais um. Não, nós temos que clamar ao Senhor e falar, Senhor, perdão por esse mundo que a gente está vivendo e que não conhece o Senhor. Talvez eu tenha que agir mais, falar mais, fazer mais, demonstrar o meu amor, para que as pessoas possam ver Deus em mim e isso venha modificar o mundo. Que pede que Deus nos comova e nos traga o arrependimento, clamando
pede um coração de carne, e a alternativa de um coração de pedra endurecido. Lembra que Joel escreveu no capítulo 2, versículo 13, ele fala: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Então, muitas vezes a gente tem rasgado as nossas vestes, aquilo que falar, pecamos, deixa eu pedir perdão aqui, mas não há. Rasgar o coração significa chorar pelo que você fez. Senhor, eu não agi correto com o Senhor, com aquela pessoa. Perdão por isso. Ele fala: convertei-nos ao vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Mas para isso nós temos que reconhecer que nós somos falhos e precisamos de Deus. Deixa eu ver o próximo slide. Acredito que Deus existe, que se importe comigo e quer e pode ajudar em minha recuperação. Para nós pensarmos, por que é feliz? Por ser pobre ou por se lamentar? O quanto essa felicidade depende das circunstâncias, saúde, finanças, quando tudo vai bem, então é fácil se alegrar. O quanto você tem se esforçado para ser feliz no contexto do estudo de hoje? Por que é difícil ser feliz e alcançar esse nível espiritual? Concluído, o que as bem-aventuranças têm em comum com os frutos do Espírito? Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é benignidade, bondade. Uma coisa é querer ser bom, outra é ser transformada por Deus. Quando Jesus apresenta o Sermão do Monte aos discípulos, já sabia que era necessário, claro, a ação do Espírito Santo para eles conseguirem observar os próprios princípios.